Meus amados irmãos, como eu disse durante o culto, o nosso texto da reflexão desta manhã é o texto de Romanos 8. Mas eu não vou refletir junto com vocês tudo que nós já lemos, do verso 28 até o 39. Eu fechei a nossa perícope, o trecho que nós vamos refletir, até o verso número 30. Eu vou ler novamente, principalmente para aqueles que chegaram depois ou aqueles que estão ouvindo esse áudio a partir de agora. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Feche seus olhos, mais uma vez, vamos rogar a ajuda do Espírito Santo. Ó Deus, nós precisamos de Ti não apenas para ler a Tua palavra, mas para entender a Tua palavra. Não apenas para entender a Sua palavra, mas para colocar em prática em nossas vidas. Nós cremos que este livro escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo é a Tua própria voz, a Tua própria palavra, falando aos nossos corações nos dias atuais. Então ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais parecidos contigo. Ajuda-nos a sermos edificados por meio desse estudo, dessa reflexão. É o que nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você percebeu que o texto começa dizendo que Deus age. E aqui está algo fundamental para toda a reflexão que vamos fazer nos próximos minutos. Eu sei, pode parecer óbvio para alguns, mas não para outros. O Deus que nós acreditamos, o Deus que nós cremos, o Deus que nós depositamos a nossa fé, não é um Deus impessoal, não é uma força mística, ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ainda que espiritual, não uma pessoa de carne e osso como a gente, como uma pessoa, Deus é um Deus que age. Isso é importante, logo na abertura dessa reflexão, para você entender o nosso ponto-chave do que Deus reserva para nós nesse texto aqui. O Deus que nós adoramos não é um Deus que fica esperando algo de nós. Como, se não todos, a maioria dos chamados deuses que existem. Nós podemos corresponder a Deus diante de algumas coisas que Ele faz na nossa vida. Mas o nosso Deus é um Deus que age o tempo todo em nossas vidas. Não é um Deus que fica de braços cruzados, esperando o dia que o Marcelo fizer tal coisa, então eu vou agir na vida dele. Perceba que esse texto, bastante conhecido para quem é discípulo de Jesus há algum tempo, ele começa nessa parte da fala do apóstolo Paulo, dizendo que nós sabemos isso. E o que eu quero fazer nesta manhã, nesse momento com vocês, é iniciar essa reflexão, lembrando que a gente sabe, se você não sabia, você está sabendo agora. Deus, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus que age. É um Deus que intervém na história humana. É um Deus que está sempre presente. Isso faz diferença diante de algumas experiências de nossas vidas. Porque o que vem na sequência dessa frase, Deus age, é a frase, em todas as coisas. E aí aqui eu quero que você entenda que o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, e consequentemente Deus está querendo dizer para nós, é o seguinte: o Deus que nós cremos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós temos comunhão, é um Deus que está agindo o tempo todo em nossas vidas. Pastor, mas Ele está agindo quando nós estamos na igreja. Ele está agindo quando eu estou lendo a Bíblia. Ele está agindo quando eu estou orando. Ele está agindo quando eu tenho comunhão com outros irmãos ou quando eu estou evangelizando. Está. Mas Ele está agindo da mesma forma quando você está na sua cozinha tomando
um copo de suco de laranja. Por isso, o argumento que nos é apresentado, ou melhor, a afirmação, é: em todas as coisas Deus age. E aí eu quero que você pense primeiro na sua saúde. Eu não sei como é que está a sua saúde. Quer dizer, de alguns aqui eu sei. Quer esteja tudo bem, quer você esteja com problemas. A palavra de Deus está nos dizendo que Deus, Ele age em todas as coisas, o que inclui o nosso bem-estar físico. Mas e se as coisas não estão muito bem na minha saúde? Deus está agindo. E nós vamos entender a sequência desse texto, como que Deus age. E não pense só em saúde física, pense na sua saúde emocional. Se você está no momento da sua vida, você fala assim: puxa vida, emocionalmente eu não estou legal, eu estou num momento difícil, ou porque você está muito chateado com algumas coisas, ou porque você está muito agressivo, ou porque você está muito passivo, ou porque você está muito ativo. Você fala: emocionalmente eu não estou bem. O que Deus está dizendo para você é que Ele age nesta área da sua vida também, física e emocional. No seu casamento, que é sempre um problema. Casamento é sempre um problema, porque é a união de duas pessoas que são pecadoras. Uma pessoa pecadora já traz muito problema para a vida dela mesma. Aí resolve se unir com outra e dividir o mesmo teto. Pronto. Está feito o problema. Coitada dos namorados, dos noivos que estão aí ouvindo isso. Mas calma, a graça de Deus torna os nossos problemas de relacionamento, até com pessoas que nós amamos, Ele torna em algo bom, o que originalmente é ruim. É por isso que Deus está falando que Ele age em todas as coisas. Então não me venha com essa história: pastor, o meu casamento não tem jeito. Divórcio é uma palavra típica, quando não dentro daqueles preceitos únicos que a Bíblia reserva, típica de quem lê esse texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas, mas no fundo não crê que Deus age em todas as coisas. Existem situações em que um casamento termina, mas a Bíblia é muito clara em relação a essas situações. Qualquer outra é nós não depositarmos nossa fé que Deus está agindo. Joia, nos meus filhos. Pastor, meus filhos estão perdidos. Pastor, ou se não tanto, meus filhos estão desestimulados. Meus filhos estão desanimados. Meus filhos não estão crescendo como deveria. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus age na vida dos seus filhos muito mais do que você age. E as mamães que têm bebê de colo aí, até vocês, viu? Ah, não, eu dedico 10 horas do meu dia ao meu filho, pois Deus dedica 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Ele está o tempo todo. E o seu trabalho, a sua renda? Ah, não, isso aí é comigo, né? Porque aí assim, Deus me deu um trabalho, meu amigo, Ele age lá também. Ah, pastor, isso é muito bom quando a gente pensa que vai tudo bem, né? Está tudo bem no nosso trabalho, na nossa empresa, no nosso emprego, no nosso comércio. Aí a gente vê esse texto e a gente fala assim: está vendo? Deus age mesmo, né, no nosso trabalho. Olha minhas finanças como estão bem. Mas quando a coisa está ruim, como é a maioria de vocês, a minha não, só de vocês. Atualmente, é claro que eu estou brincando, a coisa está difícil para todo mundo. Aí esse texto parece não fazer sentido, porque aí a gente, que teologia doida é essa? Que loucura, como a gente leu há pouco, que é essa do Evangelho, que diz que Deus age em todas as coisas, e aí todas as coisas incluem o meu trabalho, a minha renda, e a minha renda não vai nada bem já há algum tempo. Deus age, nós vamos entender como. Deus age na sua igreja também. Na verdade, a igreja não é sua, a igreja é dele. E Ele está agindo. Ah, por que a nossa igreja não é igual à igreja XYZ da nossa cidade?
Por que a nossa experiência aqui não é uma experiência semelhante a que alguns irmãos norte-americanos estão tendo? Não sei, eu sei que Deus está agindo, isso eu não tenho dúvida. Deus também age, só para eu terminar, para instigar a sua imaginação. Deus também age nos nossos sonhos. Sim, é Deus quem coloca em nós alguns sonhos, algumas metas, alguns objetivos, quer sejam sonhos físicos, quer sejam sonhos materiais até. Deus, eu sonho ter aquela casa, isso também vale, Deus também age nessas coisas. O ponto é que nem sempre Ele age nos dando exatamente o que nós queremos. Nós vamos entender isso hoje, eu pretendo isso. E na nossa família, nós temos sonhos familiares. E por que algumas coisas ainda não aconteceram? Não é porque Deus não está agindo. Entendam, eu estou gastando bastante tempo nessa frase para você entender que nós sabemos que Deus age em todas as coisas. Agora, o texto diz assim: Deus age para o bem. E como é que continua o texto? Daqueles que o amam. Aqui a gente tem um problema. Assim, eu sei, vocês já estão vendo o resto do texto, e o resto do texto soluciona nosso problema. Mas se a gente para aqui, nós temos um problema. Por quê? Se nós formos sinceros, se alguém me fizer uma pergunta rápida assim: Marcelo, você ama a Deus? Minha resposta: claro. Mas se diante de Deus, ajoelhado, trancado no meu quarto, no meu escritório, Deus me fizesse a pergunta: Marcelo, você me ama acima de todas as outras coisas na sua vida? Eu devia amar, né, Senhor? Mas o Senhor conhece o meu coração. Por isso é um problema para nós. Porque a promessa que é anunciada, Deus agindo em todas as coisas para o nosso bem, é uma promessa anunciada para aqueles que o amam. E amar não é cantar que o ama, amar não é dizer que o ama. Deus conhece o seu coração, esse é o nosso problema. Eu posso dizer para você que eu amo você, mas no final das contas eu não amo coisa nenhuma. Só quis te agradar. E às vezes nós levamos essa experiência humana no nosso relacionamento com Deus. Eu vou dizer para Deus que eu amo Ele porque eu quero agradar Ele. Mas no fundo, usamos essa experiência humana no nosso relacionamento com Deus. Eu vou dizer para Deus que eu amo Ele porque eu quero agradar Ele. Mas no fundo, o meu coração não está nas coisas do reino. O que eu mais penso nas 24 horas ou 12 que eu estou acordado do dia, um pouquinho mais, né? Não é em Deus. Quando eu vejo Jesus dizendo: não se preocupem, não vivam ansiosos, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. E aí eu me pego durante a semana preocupado, ansioso. Aí eu leio a Bíblia, oro, fico melhorzinho. Aí passa 8 horas depois, eu estou preocupado, ansioso. Aí eu leio a Bíblia, só leio a Bíblia, já não oro. E aí depois continuo preocupado, aí eu só oro, não leio a Bíblia. E aí depois eu continuo preocupado, ansioso, aí eu já não leio a Bíblia, não oro, e eu falo: Deus não funciona. Mas o problema não está com Deus, o problema está no nosso coração, que temos dificuldade em amá-lo, porque Ele está sempre agindo. Deus está sempre agindo. Deus agir não depende de nós. Ele age simplesmente. Agora, para nós entendermos esse amor, nós temos que entender como que o texto continua aí. Dos que foram chamados, daqueles que o amam, vírgula. Daqueles que o amam, ele vai explicar. Ou seja, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Lembra o texto que nós lemos há pouco de 1 Coríntios? Que o evangelho é loucura para quem não é discípulo de Jesus? Eis aqui uma loucura, o que eu vou afirmar para vocês com base nesse texto.
nós amarmos a Deus não depende de nós. Somente. É isso que Paulo está argumentando aqui. Deus nos chama para amá-lo. É um chamado. E aqui eu quero apresentar uma ilustração que pode nos ajudar, uma ilustração em 2 casos. Primeiro caso de uma pessoa que você ama. Pensa em amor adolescente, aquela pessoa que você despertou um interesse e você quer ter um relacionamento com essa pessoa. Por exemplo, você ama a pessoa, mas se a pessoa não te amar, ou também despertar um interesse por você, você vai conseguir ter um relacionamento com a pessoa? Não. Pensa num outro caso, uma pessoa que você não ama, mas ela te ama. E então ela te busca, ela te chama, ela se oferece aqui no bom sentido da palavra. Tá? Se oferece com amor. Ela também, não estou falando de mulher não, pode ser homem ou mulher. Num relacionamento entre 2 pessoas. Tá? Percebam, nos 2 casos é necessário um chamado. Se eu amo uma pessoa, mas essa pessoa não tem interesse nenhum, vai precisar em algum momento essa pessoa me chamar, me dar a abertura para que eu consiga amá-la. E se ao contrário, se a pessoa não me ama, ou melhor, se eu não amo a pessoa vai ter também que me chamar para amá-la. Eu tenho diversos amigos e amigas, talvez vocês também, que num primeiro momento, quando eu os conheci, não despertou assim algo em mim que eu falei, eu quero que essa pessoa seja um amigo, uma amiga minha para o resto da vida. Mas talvez isso tenha despertado na pessoa, e a pessoa se aproximou, e o fruto dessa aproximação é que nós nos relacionamos para a vida toda. Qualquer ilustração que nós apresentarmos em relação a Deus, sempre vai ser fraca, nunca vai ser perfeita. Mas a ideia é apenas nos ajudar a entender o que está acontecendo aqui. Eu não seria capaz de amar a Deus jamais, porque o meu coração é corrompido, o meu coração é mau. As coisas boas que eu faço na vida, eu faço porque Deus é misericordioso, gracioso, mas a minha origem é má. Eu não creio nisso. Isso é coisa da teologia reformada. Meu amigo, não precisa nem olhar para a teologia, olha para o mundo que você vive. E você vai descobrir que o coração das pessoas são egoístas, são maus. São capazes de atos de bondade? São, mas apenas de atos. O seu dia a dia é mau. Ainda que não seja um mal escrachado, violento, mas é mau. Pensa em si mesmo o tempo todo. Então, Deus nos chama para nós vivermos de acordo com o seu propósito. O que eu quero continuar apresentando para vocês é como que essa verdade pode fazer diferença nas circunstâncias do nosso dia a dia. Nós estamos, como oramos e falamos domingo passado, retrasado também. Muitas famílias da igreja passam por momentos difíceis. Pessoas em novas etapas diferentes da vida. Pessoas fazendo cirurgia, pessoas saindo de cirurgia, pessoas se recuperando, pessoas enfermas, pessoas sofrendo acidentes. Temos muitas coisas difíceis acontecendo no nosso meio e também temos muita notícia boa. As 2 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. É assim o viver como comunidade, como igreja. Eu sonho para aquele dia em que todo mundo da igreja esteja bem. Meu amigo, só quando Jesus voltar. Não tem como. Um dia eu vou estar com uma unha encravada e você vai estar bem. No outro dia você vai estar com enxaqueca e eu vou estar bem. E assim a gente vai suportando uns aos outros, dando suporte mesmo. O que eu quero que você entenda aqui é que o texto de Paulo que nós lemos trata da questão da salvação, mas nós vamos trazer algumas implicações extra salvação para o nosso dia a dia. Mas nós temos que entender a relação do que Paulo está falando com as nossas vidas. E não tem como não passar pelo cerne
do que está sendo ensinado aqui. A ordem começa com a predestinação. Aparece essa palavra. Começa com a predestinação de Deus e termina com a glorificação futura. Há uma sequência de coisas que acontecem na nossa vida. Tudo isso para mostrar para mim, para mostrar para você, que a nossa salvação pertence a Deus. Que a nossa salvação não está em nossas mãos. E por que que a nossa salvação pertence a Deus? Porque Deus é soberano. Olha aí o que diz o verso 28 e parte do 29. Pois aqueles que de antemão conheceu. Se eu pegar ainda o 28, né, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu. É muito importante nós entendermos a soberania de Deus. Às vezes essa palavra soberano, para algumas pessoas soa mal, né? Eu tinha um professor no seminário que ele não gostava que a gente falasse soberania de Deus. Tudo bem, ele era meio liberal, talvez por isso. Mas o que ele dizia era o seguinte, não, soberano me traz a ideia de um reinado déspota, de alguém que impõe sobre os outros. E eu falava, mas professor, isso não faz sentido. E aí, conforme eu fui conhecendo esse professor, e eu era um aluno que questionava professores, no bom sentido, eu fui descobrindo que ele, na infância dele, tinha tido experiências difíceis na região norte do país com o pai dele. E parece que expressões como soberano, soberano, soberano eram usadas, então ele criou um trauma. Claro que não é isso que a Bíblia nos apresenta. Quando nós falamos que Deus é soberano, nós estamos falando da autoridade de Deus, do poder de Deus. Deus é o Deus supremo sobre os céus, sobre toda a terra. Qualquer outra autoridade, em qualquer nível aqui na terra, é uma autoridade menor que a autoridade de Deus. É uma autoridade derivada da de Deus. É uma autoridade dependente da de Deus. Por exemplo, eu não coloquei aí, mas só para citar, o que Jesus diz para Pilatos quando está frente a frente com aquele grande governador romano? Ele vira para Pilatos e fala, nenhuma autoridade você teria se de cima não te fosse dada. Então, meu amigo, quando você se encontrar com um presidente de uma grande empresa que você tem reconhecimento, ou um presidente de uma grande nação que você admira, uma pessoa importante na nossa cidade, no meio que você vive, lembre-se o seguinte, é muito legal, respeite ele como uma autoridade, mas lembre-se que ele não teria nenhuma autoridade se Deus não tivesse dado. E que você tenha acesso pessoal, diariamente, a esse Deus Todo-Poderoso. Os cristãos, em geral, não têm problema, em geral, com esse conceito de um Deus soberano. Porque eles entendem assim, para ser Deus, tem que ser soberano. Não tem como algum ser Deus, se ele não tiver domínio e poder sobre todas as coisas. Ou seja, se um ser não pode fazer alguma coisa, eu posso fazer muitas coisas, menos isso, ele deixa de ser Deus. E o Deus que nos é apresentado, da forma que ele está nos apresentado na palavra, é um Deus assim, que age em todas as coisas, está aí nesse texto. Por quê? Porque ele pode agir em todas as coisas. Por que eu estou enfatizando isso? E você que é discípulo de Jesus a longa data, pode estar achando até supérfluo. Porque no nosso dia a dia, a gente se esquece disso. E existe uma vozinha no nosso subconsciente, pode chamar de demônio se quiser também, que fica dizendo assim, Deus pode todas as coisas, menos transformar essa área da sua vida. Menos recuperar o teu casamento, menos resolver a tua saúde, menos abençoar a tua igreja, menos fazer... Ele pode, meus amados irmãos, porque Ele pode todas as coisas. É por causa da soberania de Deus que o texto afirma aí no verso 27, como está na tela. Pois aqueles que de antemão conheceu.
Perceba aqui, momento doutrinário, doutrina da predestinação. Paulo não está dizendo que Deus sabe de antemão aquelas pessoas que tomariam uma decisão por Cristo em algum momento de suas vidas. É só ler o texto, você não consegue chegar a essa interpretação lendo o texto, com cuidado. O que Paulo está dizendo, não é que Deus já sabia que nós tomaríamos uma decisão. O que Deus está dizendo é que Ele nos chamou, Ele nos escolheu de antemão. Antes de Deus criar o universo, Ele sabia que numa manhã de domingo, no bairro do Jardim América, em Santa Bárbara do Oeste, haveria um pregador que iria dar um exemplo, iria jogar a caneta no chão. Desde antes do Éden, Deus sabia que eu ia fazer isso daqui agora. E Ele poderia ter me impedido de fazer também, se Ele quisesse. Porque Ele pode absolutamente todas as coisas. Então, é aí que entra esse conceito do predestinou, conheceu de antemão, né, como aparece aí no texto. Agora, tem algo ainda mais belo nesse texto, que é o mais importante que eu queria dizer para você. Quando a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, aqui eu vou dar o foco no grego, porque é o Novo Testamento, apresenta a palavra conhecer, a Bíblia não está se referindo, eu conheço a minha vizinha, eu não sei nem o nome dela, mas eu conheço a minha vizinha ali da esquina. Às vezes eu cumprimento ela, não é isso. O conhecia, ou conhecer aqui, vai além de uma cognição intelectual, eu tenho conhecimento. É um relacionamento pessoal, é um relacionamento de cuidado, de afeição. Por exemplo, em Deuteronômio, nós vemos que o texto que diz que Deus conhecia os filhos de Israel lá no deserto. Significa que Deus se relacionava. Um grande teólogo, John Murray, ele diz o seguinte, que conhecer na Bíblia é quase sinônimo de amar nas línguas originais, hebraico e grego. Então Deus está nos dizendo, aqueles que de antemão Ele amou. E é isso que eu quero que você entenda. Esse texto fala do amor de Deus por nós, não de algum privilégio exclusivo que eu tenho. Eu sou um eleitão de Deus. Esse texto está aí na Bíblia para nós lembrarmos que Deus nos ama. Como a gente vê na sequência, nós não vamos estudar a sequência agora, mas a gente pode ver na sequência, nada nos separará deste amor. Perceba que Paulo conclui o argumento falando do amor, porque aqui no cerne do argumento, ele está falando de amor. E meus amados irmãos, nós normalmente, nós damos os melhores presentes, pense em presente mesmo, presente, às pessoas que nós mais amamos. Por exemplo, essa semana é meu aniversário. Eu vou descobrir o quanto que você me ama dependendo do presente que você me der. Dependendo do valor do presente que você me der. É claro, eu estou brincando, mas é sério no sentido dos nossos relacionamentos mais próximos. Se eu tiver que gastar, vou dar um exemplo hipotético, não é a realidade da minha vida, mas se eu tiver um dia que gastar com R$1.000 para um presente para o Benjamin, eu vou cogitar, no final das contas eu vou desistir, mas eu vou cogitar, porque é meu filho. Mas se eu tiver que dar um presente de R$1.000 para o pastor Sandro, eu vou cogitar, talvez por uns 10 segundos, porque eu também o amo, mas não se compara com o amor que eu tenho pelo Benjamin. Você entendeu? Esse é o ponto. E qual é o maior presente que Deus poderia nos dar? A solução para a nossa vida. Que nós, discípulos, porque a Bíblia apresenta essa palavra, chamamos de salvação. Então, olha, presta atenção. Não me pergunte o porquê. Eu não sei.
Não sei nem de mim, nem de você. Mas, por algum motivo, Deus te amou de forma especial antes mesmo de você ter sido criado, de você ter nascido. Antes de você ter virado lá um óvulo e como é que chama? Antes de ser fecundado lá. Isso, embrião, boa, embrião. Mas pastor, por que ele me amou assim e não amou outras pessoas? Não sei. Mas vocês não têm resposta para isso? Não. A realidade que me é apresentada não é para me apresentar respostas. É para me mostrar o amor que Deus sente por mim, o amor que Deus sente por você. Deus planejou um caminho especial, um caminho diferente para você. Mas pastor, ele não planejou para toda a humanidade? Não! Ah, mas Deus não é mau por agir assim? Não! Porque toda a humanidade, incluindo eu e você, merecíamos a condenação eterna. Mas ele resolveu fixar o seu amor na minha vida, na sua vida. Ele resolveu enviar Jesus por mim e por você. Ele resolveu que o Filho unigênito dele, o único que não tinha pecado, iria morrer pelos nossos pecados. E por isso ele ia nos resgatar da nossa condenação. Eu vou explicar isso na sequência do texto, porque o texto apresenta isso. Meus amados irmãos, olha como é que o texto continua, é sobre isso. Verso 29, a segunda parte. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está uma promessa de Deus, uma grandiosa promessa de Deus, a maior promessa de Deus para as nossas vidas. O verbo predestinou é prorizo, mais ou menos assim, no grego, que significa decidiu de antemão. Então, quando você toma uma decisão de antemão, então assim, eu já decidi o que eu vou almoçar hoje. Não é o meu caso, talvez seja de você. Então assim, você já decidiu e está decidido. Isso é o predestinação que aparece aí no texto bíblico, na língua grega. E aí, John Stott diz algo muito interessante sobre esse aspecto. Mostra aí para a gente, Gerson. É, pois, evidente que o processo de tornar-se um cristão implica uma decisão. Olha aí John Stott falando, não, tem que decidir mesmo ser cristão. Só que antes de ser uma decisão nossa, tem que ser, porém, uma decisão de Deus. Em algum momento do universo, Deus, na sua infinitude, na eternidade, Ele decidiu: o Clebão vai ser meu discípulo, o Fábio vai ser meu discípulo, o Alberto vai ser meu discípulo, o Marcelo vai ser meu discípulo. Deus decidiu. Agora, além disso, o nosso propósito, e isso é o que a Bíblia nos ensina, essa é a promessa, mas o nosso propósito, mostra aí, para sermos conforme a imagem de seu Filho, é sermos parecidos com Cristo. E isso, meus amados irmãos, nos traz liberdade. Aí você fala assim, mas Deus não me dá liberdade? Então eu sou como uma marionete. Ele me escolheu, eu tenho que ser igual a Jesus? Não. Ele te dá liberdade. O ponto é que quando nós comparamos a liberdade de Deus e a nossa liberdade, a liberdade de Deus sempre vai prevalecer. Porque Ele é Deus. Deus é livre, eu sou livre. Deus é mais livre do que eu. Quando a minha liberdade colide com a liberdade de Deus, quem você acha que vai ganhar? Quem você acha que vai prevalecer? Quem você acha que será soberano? Deus. Agora, Ele não faz isso para o mal. Ele faz isso para o bem.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Por isso a gente pode ficar tranquilo. Porque Ele nos ama. Isso é muito comum no relacionamento entre pais e filhos. Os pais... Pergunta para vocês. Os pais têm autoridade para reger a vontade dos seus filhos? Reger. Estou falando para determinar a vontade. Por exemplo, o seu filho resolveu, porque ele tem vontade própria, que ele quer almoçar todos os dias, no próximo ano, o McLanche Feliz. É a vontade dele. Pergunto, você como pai, você como mãe, tio, vó, enfim, vai deixar? Por que não? Nossa, mas eu vejo no Fantástico, eu vejo na mídia, falando que cada um sabe o que é melhor para a sua própria vida. Ué, meu filho também sabe o que é melhor para a própria vida. Se ele resolveu que vai comer no McDonald's, eu vou deixar ele comer no McDonald's. Você vai deixar? Por quê? Porque isso vai trazer, você sabe, um prejuízo para a vida dele. Ele sabe que isso vai trazer um prejuízo para a vida dele? Não. Mas você sabe. Você só vai deixar ele entrar numa furada dessa se você não amá-lo. Se você pouco se lixar para o seu filho. Deixa. Vai engordar, vai ficar com diabetes, vai morrer cedo. Mas se você ama, você não vai permitir. É essa ilustração que é tão simples nós entendermos nossos relacionamentos, nós temos dificuldade em levarmos para o nosso relacionamento com Deus. Vou dar um outro exemplo, agora um exemplo real mesmo. Benjamin fez 2 anos, vai fazer 2 anos e 1 mês. Algum tempo atrás, pouco tempo atrás, ele sempre me obedece nessas poucas coisas assim. Falei, dá a mão, ele dá a mão. Algum tempo atrás, quando eu falava dá a mão, eu não precisava segurar a mão dele. Eu esticava a minha mão aberta e ele juntava normalmente o meu dedo mindinho aqui. E ia embora. Atravessava a rua com ele segurando minha mão. Eu sabia que ele não ia soltar. Agora, quando eu falo, dá a mão, ele dá a mão, mas dura uns 5 segundos, ele quer puxar a mão dele. E aí eu, como pai agora, eu tive que ter uma outra reação. Agora eu seguro a mão dele. Porque senão o carro vai atropelar, ele vai cair no buraco, ele vai cair da escada e não vai dar certo. Perceba o que está acontecendo aqui e o nosso relacionamento com Deus. Na mente do pequeno Benjamin, ele soltar a mão da minha mão, que sou o pai dele, para ele significa liberdade. Eu faço o que eu quiser. É o que ele quer. Mas eu, como pai, sei que ele vai se perder, pode até morrer, se fizer isso. Então eu uso a minha autoridade, a minha soberania, a minha vontade, prevalecer sobre a vontade dele, para o bem dele. Porque é tão difícil nós entendemos que nós somos como crianças no nosso relacionamento com Deus. Por que nós somos tão birrentos? Benjamin faz birra, puxou o pai. Por que nós somos tão birrentos? Entendam, meus amados irmãos, a escolha final ser de Deus, não minha, no final das contas é a minha verdadeira liberdade. Por quê? Caso contrário, eu estaria preso nas minhas próprias escolhas. E as minhas escolhas são ruins para a minha vida. Deus sabe o que é melhor para a minha vida.
Sabe por que a gente sofre? Porque a gente fica doente? Porque a gente fica sem dinheiro? Porque essas coisinhas de família, essas coisas que nos perturbam, a gente fica sofrendo? Porque a gente esquece dessas coisas. A gente esquece que Deus é soberano. Mais do que isso, que Ele nos ama, que Ele quer o nosso bem, que Ele está nos conduzindo para o melhor. E a gente fica como Benjamim, emburrado, porque ele não quer segurar na mão do Pai. E a gente não quer aceitar algumas provações que Deus coloca nas nossas vidas, mas é para o nosso próprio bem, porque Deus não deixaria nós passarmos por uma situação difícil, se não fosse para o nosso bem supremo. É o que o texto diz. Sabemos que todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para amar a Deus. O pastor norte-americano John Piper, ele diz algo importante sobre isso. Eu procurei na internet uma foto do John Piper, apareceu essa daí, ó. Olha lá, o John Piper orando ali. Foi aleatório, assim. O John Piper é o segundo da esquerda para a direita. Coincidentemente, eu sou o quinto da esquerda para a direita. Tá? É um encontro que a gente teve com o John Piper, e aí nós estamos orando nesse encontro lá no Rio Centro. Mais de 4.000 pessoas estavam ali à nossa frente. E o ponto aqui, sobre esse texto, é que John Piper diz assim: muitos cristãos encontram um grande conforto ao citar Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 é o nosso texto-chave aí. Sabemos que todas as coisas, nas versões antigas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, muitos cristãos encontram grande conforto ao citar Romanos 8, 28, mas pouco têm usado a mesma passagem para descobrir a que Paulo se referia quando falou o bem que Deus faz em nossas vidas. E aí o argumento de John Piper é o seguinte: Deus faz tudo em nossa vida para o bem da nossa salvação e para o bem de nós nos tornarmos mais parecidos com Cristo. É o que está no verso 29 aí. 29 mais enfaticamente. Eu já dei essa ênfase. Deus está nos moldando, Deus está nos ajustando, Deus está nos conformando à imagem de seu Filho. E Deus é persistente, meus amados irmãos. Ele quer que nós sejamos como Jesus. Por isso que é utilizada essa expressão que, no primeiro momento, a gente não entende, né? A fim de que ele seja o primogênito, acho que tem essa ênfase aí mais para frente, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus está querendo nos dizer aqui? Olha, eu chamei você, Marcelo, para você ser parecido com Jesus, por isso que eu enviei meu filho Jesus, para você ter um modelo. Marcelo, você pode admirar Steve Jobs, você pode admirar grandes empresários, você pode admirar grandes líderes, não tem problema, você pode aprender grandes coisas com eles. Mas você vai moldar a sua vida segundo a vida deste homem, que é o meu próprio filho que eu estou enviando para você, Jesus. Jesus é como se fosse para você um irmão mais velho, esse é o ponto. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Eu não tenho uma boa... eu não sou um bom exemplo para falar isso, né? Meus pais estão aqui, eu sou filho único. Mas quem tem irmão, em geral, existem exceções, claro, mas em geral os irmãos mais novos, eles se espelham nos mais velhos. Esse é o argumento de Paulo aqui aos Romanos. Ele está dizendo, olha, nós devemos nos amoldar a Jesus, como se Jesus fosse o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito. Ele deve ser o primogênito entre todos nós. Isso para a nossa alegria, para o nosso conforto. Deus quis assim. E aí ele vem para a parte final, que eu não vou gastar muito tempo, ela é bem simples de entender. Aí surge a seguinte pergunta: por que Deus fez isso tudo por nós? Por quê? Para quê? Para descansarmos nas suas promessas. Como já aparece no verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles. De onde vem a nossa segurança? Nossa segurança vem da confiança que nós temos em Deus. Então, aqui está algo prático para as nossas vidas.
Vocês estão ouvindo isso tudo, mas vocês vão continuar doentes, talvez. Vocês vão continuar com a conta bancária com problemas. Vocês vão continuar com alguns problemas familiares. Tenham esperança de que a situação será revertida, mas ela pode permanecer por um tempo. O ponto não são as circunstâncias mudarem. O ponto é nós continuarmos confiando em Deus. O ponto não é como Benjamim, e eu no exemplo que eu dei, é depender de nós segurarmos a mão de Deus o tempo todo. Não. O ponto é nós lembrarmos que Deus estende a sua mão sobre a nossa mão e nos guia. Porque nós somos pecadores. Mas nós podemos descansar diariamente nessa promessa. Jesus confiava no Pai. Olha as orações de Jesus, registradas no Evangelho. Ele confiava no Pai. E nós devemos imitar Jesus. E é por isso que o verso 30 diz, aos que predestinou, também chamou. Todo domingo nós pregamos o Evangelho aqui. Todo domingo pessoas ouvem a respeito do Evangelho. Pessoas também ouvem por meio das mídias, que vão pelas redes sociais. Agora o ponto é, toda semana pessoas se entregam ao Evangelho? Não! Porque o que eu estou fazendo aqui é um chamado exterior. Mas existe algo dentro de nós, que é o Espírito Santo agindo, que nos chama. Por isso está aí escrito, aos que predestinou, também chamou. Na teologia isso chama chamado eficaz de Deus, do Espírito Santo, na nossa vida. O Evangelho é pregado, melhor dizendo, para todos, mas nem todos são chamados para o Evangelho. Agora, a evangelização é indispensável, exatamente por isso. Eu tenho que falar do Evangelho, eu tenho que falar do Evangelho, eu tenho que falar do Evangelho. E o Espírito Santo vai chamar quem Ele quiser. Por isso que estar nesse púlpito não é sinônimo de eu querer convencer você de alguma coisa. É sinônimo apenas de eu proclamar uma mensagem. E o que vai acontecer não é comigo, é com Deus. Vocês que já passaram por essa experiência sabem do que eu estou falando. Aos que chamou, também justificou. Deus chama, tem alguém anunciando o Evangelho. O Espírito chama essa pessoa para crer. A partir deste momento, essa pessoa é justificada. Deixa eu explicar isso aqui de forma bem simples. Justificação é mais do que um simples perdão ou uma simples absolvição. Nossos pecados são perdoados, sim, mas nós somos também justificados. Por exemplo, eu tenho uma grande dívida com um banco. E aí você chega no banco, na instituição financeira, e alguém quita a sua dívida para você. Você chega com um amigo, esse é o melhor amigo, hein? Chega com um amigo, fala, qual é a sua dívida lá no banco? 500 mil reais. Vamos lá que a gente vai resolver isso hoje. Aí ele chega lá, conversa com o gerente e fala, aí o teu amigo faz um cheque e entrega. Isso chama perdão de dívidas. Justificação vai além disso. Justificação é o teu amigo, além de dar o cheque de 500 mil, vamos supor que o seu amigo tivesse uma grande influência no governo, no Estado. Ele entregasse um documento para o seu gerente dizendo, olha, eu estou dando uma moção para vocês saberem quem é esse cliente de vocês. Sabe o que é moção, né? Aqueles títulos que às vezes a prefeituras, estados ou até a presidência dá para um indivíduo. Lá na Inglaterra eles dão outro nome, né? Se torna Sir, se torna aqueles títulos reais. É isso que Jesus fez por nós na cruz. Ele pagou as nossas dívidas e Ele nos justificou. Porque agora, quando alguém, principalmente Satanás, quiser cobrar as nossas dívidas, nós apresentamos a cruz de Cristo, que simboliza o nosso perdão e a nossa justificação. É a declaração, daí vem a palavra, justificação, a declaração de que nós estamos justos diante de Deus.
Não porque nós nos tornamos justos, mas porque Jesus nos tornou justos. Por isso que o Evangelho não tem nada a ver com o que eu faço. O Evangelho tem a ver com o que Deus faz na minha vida. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou em Cristo Jesus. E aos que justificou, também glorificou. Mas antes do glorificou, tem Lutero aí, né? Olha a frase de Lutero, como que Lutero entendeu essa justificação. Nós estamos próximo das celebrações de 500 anos da Reforma Protestante. Lutero escreve assim: noite e dia eu refleti até que captei a verdade de que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, mediante a graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Daí por diante, senti-me renascer e atravessar os portais abertos do paraíso. Toda a Escritura ganhou um novo significado. Lutero escreve isso exatamente após ele ler a carta aos Romanos. Ele que era um padre, um monge da igreja, a única igreja que existia na época, a igreja romana. E aí Deus ilumina a mente dele. E ele declara, o ponto dele foi a justificação pela fé. Basta eu ter fé. Eu não preciso pagar penitência. Eu não preciso pagar indulgência. Eu não preciso ser bom. Basta eu crer que Jesus fez isso no meu lugar e eu sou justificado pela fé. O que o Espírito Santo fez no coração de Lutero a partir desse momento transformou o mundo, não apenas a religião. Porque todo o conceito de democracia que nós conhecemos começa a partir deste movimento da Reforma Protestante do século XVI. E aí sim, como a gente já tinha adiantado, ele também nos glorificou, né? Ele nos glorifica. Por que a gente pode descansar? Acho que aparece de novo aí, não aparece? Isso. Aos que justificou, também glorificou. Aqui nós temos uma promessa futura. Mas eu quero que você entenda uma coisa antes de você ir embora. Embora a promessa seja futura, ela apresenta uma utilidade presente nas nossas vidas. Você quer sofrer menos, você que já é discípulo. Você que não é discípulo, não faz sentido o que eu vou falar agora. Você que já é discípulo, quer sofrer menos na sua vida? O que eu chamo de sofrer menos? Deixar de se preocupar tanto, de ver tão ansioso, tão resmungão. Faz o seguinte, todos os dias, se esforça para levar os seus pensamentos nas coisas que estão por vir. Nas promessas de Deus. Na teologia a gente chama isso de escatologia. O escatom é a palavra grega. Pensar que por mais que eu me esforce para ter tudo o que eu quero na minha vida, essa vida como eu conheço, essa vida é passageira. Você pode ser um jovem, filho de um técnico de futebol famoso, e você pode estar tomando banho na cobertura do apartamento do seu pai. E você ter um mal-estar, sei lá, e cair dessa janela do banheiro e morrer. Foi o que aconteceu com o filho do Abel Braga ontem, técnico do Fluminense. Você pode dedicar a sua vida a uma pessoa, ou a um trabalho, ou a uma profissão. Isso nunca vai tirar as preocupações, a ansiedade da sua vida, porque existe um vazio na sua alma que só é preenchido por Deus. Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. Tudo bem. Não vai mudar o fato de você não acreditar. Você vai sofrer. Então, discípulo de Jesus, pense nas coisas que estão por vir. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo uma palavra de esperança para a igreja romana, que era uma igreja sofrida. Paulo está falando, olha, esse que nos chamou, ele nos justificou, e ele também nos glorificou. Haverá um dia que nós não teremos mais dores na coluna, não teremos mais resfriados, não levaremos mais tombo. Não vamos mais nos preocupar com ganho financeiro, com relacionamentos mal resolvidos. Será tudo perfeito.
Agora, o fato de ser uma promessa futura não significa que ela é incerta. O fato de eu ter certeza que isso vai acontecer no futuro me dá esperança hoje. Eu posso curtir hoje essa realidade. Não preciso esperar ela acontecer. E dar graças a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, eu quero concluir, já que nós concluímos o texto. Talvez algumas coisas que eu falei a respeito da salvação em Cristo Jesus seja novidade para você. E é assim que ela acontece. Mas talvez não. Talvez você já soubesse disso tudo. Mas no seu dia a dia, diante das circunstâncias, diante dos desafios, diante dos problemas, você esteja tendo dificuldade em linkar essa verdade maravilhosa da misericórdia, da graça de Deus com os seus problemas no dia a dia. O que Paulo está fazendo para a igreja de Roma nessa carta é exatamente isso. E leia durante a semana a continuação desse texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Ah, eu estou de luto. Nem a morte te separa do amor de Cristo. Ah, eu tenho visto demônios. Nem anjos, nem demônios. Ah, eu tenho visto coisas muito altas, grandiosas. Isso não te separa. Eu tenho visto muita miséria. Também não te separa. Eu tenho lidado com riqueza, com pobreza. Nada, absolutamente nada, nos separa do amor de Cristo. Dentre toda a humanidade, Deus chamou você. Por quê? Eu só posso saber uma coisa, porque Ele te ama. Qualquer outra resposta além dessa, eu estaria apenas